Agora foi, hein? Não mexo mais também nele aqui. Ver se está tudo ok. Beleza. Maravilha, pessoal. Vamos lá então. Agora valendo, Fábio entrando aí. Beleza, Fábio? Me dá um sinal. Melhorou a imagem está normal agora? Agora ok. Beleza, Grazi. Obrigado. Então vamos lá, turma. Pessoal que vai chegando. Beleza, Diane, legal. Agora sim. Então tá. Bom, vamos lá. Bem-vindos aí à live número 51. Olha que bacana. O tema de hoje é espiritualidade, né? O que é isso, por que isso é importante, como que a gente pode acessar e desenvolver a espiritualidade. Vamos falar de uma maneira bem tranquila, bem prática, bem aplicável. Para quem nos acompanha e já sabe como funciona, quem ainda não sabe, essa iniciativa que nós chamamos de live numa série Grandeza e Realização, tem a intenção de trabalhar com as pessoas aí essa ideia de trabalhar os recursos internos, né? O que nós temos dentro de nós que pode nos levar, o que temos dentro de nós em termos de grandeza e realização, que pode nos levar a resultados externos como sucesso, riqueza, coisa do tipo, mas valorizando os recursos internos, né? Hoje eu estou conseguindo falar com vocês aqui e me assistir no laptop, então eu acho que eu consigo até fazer comentários, comentar aqui coisas que vocês vão comentar, responder aqui na tela de uma maneira mais veloz do que da outra vez, e posso até dar os boa noites de volta, né? Para a Grace, para o Ednei, para o Brinkman, para a Dani lá de Ribeirão. E aí, Dani, tudo bem? Para a Jéssica, que está voltando para o time aí mais uma vez, isso é muito bom. E vamos lá então, pessoal, vamos começar a nossa conversa. E hoje eu publiquei um post que eu vou ler para vocês aí no final. Acabei fazendo um vídeo também, que eu acho que é uma metáfora bem bacana sobre espiritualidade. E vamos então fazer da forma como a gente sempre faz, que é entendendo como é que funciona, como é que a coisa flui, né? Criando um contexto, e a gente vai conversando juntos daqui para frente. Se você tiver pergunta, coloca suas perguntas, eu vou ter condição de assistir aqui, de ver como é que é, e a gente vai respondendo, eu vou respondendo, a gente vai dialogando, e a gente faz a nossa live aí nessa hora semanal, toda terça, das 20 às 21 horas. Então vamos lá, espiritualidade, né? O que é isso? Né? É um tema bacana e para mim é um tema relativamente novo, embora eu o conheça há muito tempo, mas na verdade ele está presente na minha vida há não tanto tempo assim, de uma maneira que eu diria mais proativa, né? E uma questão que é importante distinguir, embora não separar, é espiritualidade e religião, né? Espiritualidade e religiosidade, ou uma doutrina religiosa, né? E uma vez eu li um livro, né, já tem bastante tempo, um livro do Dalai Lama, onde ele explica um pouco essa visão dele, e uma questão que eu também ouvi muito, uma pessoa que eu admiro pelo lado teológico, não pelo lado político, mas teológico, que é um sujeito chamado Leonardo Boff, onde ele comenta, junto com um comentário do Dalai Lama, um significado que fez muito sentido para mim, né? Eu vou procurar explicar a minha maneira, né? Veja, se nós olharmos a história humana, nós nós estudamos durante muito tempo, ou nos apegamos, ou nos apoiamos durante um tempo na mitologia, né, no estudo dos mitos. Depois migramos, né, no momento em que o homem começa a raciocinar sobre as coisas de uma maneira um pouco mais racional, né, em vez de entrar naquela crença desenfreada sobre os mitos, ele começa a raciocinar, entra no ramo da filosofia, e a filosofia pode ser vista em dois grandes momentos, né? O momento antes de Sócrates e depois de Sócrates. Antes de Sócrates, os filósofos pensavam sobre as coisas, os fenômenos da natureza, as coisas da natureza, as árvores, as plantas, os fenômenos solares, estrelares e coisas do tipo, e a partir de Sócrates começa um pensamento sobre o homem, sobre o ser humano. Quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, aquela reflexão que faz olharmos um pouco mais para dentro, né? E com isso a gente vai para a psicologia, que começa a estudar, né, os fenômenos humanos, e com isso a gente tem, né, passando por todas essas
etapas aí, ou essas áreas de conhecimento, a religião ou a espiritualidade vão nos acompanhando, né? Então veja, uma distinção que eu acho relevante a gente fazer para distinguir religião e espiritualidade é o seguinte: como é que eu entendo a religião? Como é que eu entendo a espiritualidade? O ser humano, num dado momento da sua história, da sua trajetória, do seu aprendizado, experimenta, né, fenômenos naturais, raios, trovões, chuva torrencial, e como isso tudo era muito desconhecido, isso gerava medo nas pessoas, né? E aí, obviamente, o homem tem uma necessidade natural da sua espécie de explicar alguma coisa, e na mitologia se explicava pelos mitos, né? Na filosofia se explicava pelos pensamentos, e aí o pensamento religioso ou espiritual começa a aparecer, e aí o que acontece? A religião passa a ser uma necessidade do homem de sistematizar as suas experiências espirituais. Então veja, um ser humano que tem uma experiência espiritual, ele experimenta, a partir dessa experiência, uma transformação pessoal. Então, se eu tenho uma experiência espiritual e isso mexe com a minha forma de pensar, mexe com a minha forma de sentir, isso é uma experiência que me transforma, me torna uma outra pessoa. Eu chamaria isso então de espiritualidade. A espiritualidade por si então é uma experiência, não é um dogma, não é uma regra, não é um conjunto de regras que você tem que seguir para conquistar alguma coisa em algum lugar. Mas aí o ser humano, por diversos motivos, ele entra numa de sistematizar essas práticas. Ele entra numa de sistematizar as práticas espirituais, e com isso começa a criar uma embalagem para essas práticas espirituais. Aí surgem os ritos, surgem as práticas, surgem as prédicas, surgem os cânticos, os louvores, né? O livro de Salmos na Bíblia está repleto de louvores e lamentações. Surgem as artes espiritualistas, né? Surgem quadros, surgem edificações, surgem arquiteturas específicas de igrejas ao longo da história. Então veja, na medida em que você começa a colocar fronteira na experiência espiritual, você cria uma embalagem. Ao criar essa embalagem, você criou uma religião. Então uma religião tem uma entidade central, uma religião tem as práticas, uma religião tem as prédicas, uma religião tem os cânticos, as imagens, as construções, as artes envolvidas, e aí embala num pacote. E aí eu entro na questão de que a religião é um caminho para a espiritualidade, mas não é igual à espiritualidade. Há pessoas que praticam uma religião, mas não experimentam uma transformação pessoal. Então, não há ali o exercício da espiritualidade. Agora, tem pessoas que podem não praticar uma religião nos ritos e rituais estabelecidos, mas ela experimenta uma experiência pessoal de aumento de serenidade, compaixão, amor ao próximo, amor por si mesmo, conexão com o outro. Então veja, há que distinguir religião e espiritualidade, porém não separar, porque são duas questões complementares, uma conceitual e experiencial, e a outra que embala as experiências numa determinada fronteira. E aí começa o risco, né? No meu ponto de vista, né? E obviamente tudo que eu falo aqui é de minha responsabilidade, começa o risco de religiosos começarem a separar, a isolar outros religiosos, porque a religião dele não coaduna com os ritos, as práticas da religião do outro. E eu tenho discussões fortes com pessoas que eu sou próximo, que são pessoas do mundo da religião e que são amigos meus pessoais, e que nós entramos no embate, onde para alguns Deus não permite certas coisas e para outros Deus permite tudo. E aí eu entro no momento de reflexão
E convido você a fazer exatamente esse mesmo momento de reflexão, de tal forma que você comece a encontrar o caminho que te traga liberdade, que te traga paz interior, e aí sim, a espiritualidade te liberta e eventualmente a religião pode aprisionar. Eu tenho tido uma experiência recente, de alguns meses para cá, de domingo frequentar a Catedral Anglicana, aqui de São Paulo. E que é uma catedral liderada por um reverendo, o reverendo Aldo Quintão, que é uma pessoa muito razoável, né? Com uma visão de mundo muito aberta, uma visão espiritual muito maior do que a visão religiosa, embora seja um teólogo, embora seja um filósofo, embora seja uma pessoa muito estudada, mas é um sujeito muito próximo, muito comum, e que faz lá conduz a cerimônia, usando obviamente a sua roupa de reverendo, porém com um tênis ao estar no pé, e os demais reverendos que o acompanham também, porque ele valoriza muito mais, embora tenha a edificação, tenha o louvor, tenha os cantos, os cânticos, mas ele preza muito mais pela espiritualidade, pelo exercício de transformação de uma pessoa que entra numa igreja, naquela cerimônia, e sai um pouco diferente. E eu tenho ido lá, até por conta de um convite da Lara, minha filha mais nova, por ter amigas que fazem o trabalho de apoio às crianças, dos filhos, dos frequentadores que ficam lá numa casa brincando e estudando e entendendo o evangelho de uma certa maneira. A Lara começou a ir, me chamou para ir, eu fui com ela para levá-la e acabei assistindo o evento, a cerimônia, e a partir daí comecei a me envolver e comecei a sentir que aquilo realmente estava fazendo sentido para mim. E agora eu faço parte de um curso interno, que são 8 encontros dominicais, onde a gente vai discutindo e conversando sobre Jesus, porque ele morreu, porque ele viveu, enfim, coisas relacionadas à linha que para eles é uma religião chamada religião anglicana, e que para mim é um exercício da espiritualidade, onde a doutrina anglicana faz muito sentido para mim, mas eu não me defino como um anglicano. Eu me defino como um cristão, ou seja, aquele que procura aprender, se observar, se corrigir, se transformar e se espelhar na figura do Cristo, né? E aí sim, aí eu me sinto livre para fazer minhas experiências espirituais. Uma coisa que eu posso te dizer para vocês aqui, que tem lives que nós participamos, eu participo com vocês, vocês comigo, que eu saio assim, completamente diferente de como eu entrei. Eu saio muito mais ampliado, muito mais conectado, com a sensação de muito mais claridade das coisas, como se eu pudesse dizer que as coisas ficaram mais iluminadas, né? Com mais luz, com mais clareza. E quando eu percebo que eu entro de um jeito na live e saio de outro, para mim isso é uma experiência espiritual. E que não necessariamente eu precise encapsular, não necessariamente eu precise colocar uma embalagem, dizer o que pode, o que não pode, e aí transformar isso numa religião. Então essa é a grande diferença para mim, e você tem todo o direito de não concordar e eventualmente até criticar. Faça seus comentários, porque hoje eu estou com uma tela bem legal aqui para poder responder os comentários. Então a espiritualidade é uma experiência. Eu posso viver uma experiência espiritual numa religião, eu posso viver uma experiência espiritual num evento com as minhas filhas, num evento com pessoas que eu gosto, num evento de trabalho. Eu fiz treinamentos ontem de manhã com um time de gerentes e superintendentes de uma empresa, à tarde com outro time, e hoje de manhã com um time de coordenadores dessa mesma empresa. E foram 3 momentos de grande espiritualidade, porque começamos de um jeito e saímos todos, inclusive eu, embora em tese tendo repetido o mesmo conteúdo 3 vezes, não foi da mesma maneira, porque não havia um ritual, mas havia um aprendizado conjunto e co-criado naquele momento. E saímos todos diferentes, né? E obviamente na minha percepção, eu no meu caso, me observando, melhor do que entrei. Então isso é uma experiência espiritual. O trabalho pode ser uma experiência espiritual. Um relacionamento pode ser uma experiência espiritual. Uma prova uma corrida de 5 quilômetros pode ser uma experiência espiritual, se você estiver conectado. Eu gosto daquela ideia, a gente conversa muito aqui sobre... o Walter estava lá, isso aí, Valtão, muito bom, cara, show de bola. Eu gosto muito daquela ideia da inteligência física, intelectual, emocional e espiritual. Se eu estiver focado na dimensão física,
eu não conecto com a espiritualidade. Na intelectual, então, muito menos. Aí, Fernanda, legal, estava lá também. Isso aí, muito bom. Pô, que bom que vocês estão por aqui, não tinha visto. Quando eu me conecto na inteligência física, emocional e intelectual, eu estou lá conectado. Mas quando eu entro na inteligência emocional, quando eu entro na inteligência espiritual, ela me permite ter uma compreensão das coisas um pouco maior do que a minha mente, do que meus olhos, ouvidos, boca, nariz e mãos, ou seja, visual, auditivo e sinestésico, são capazes de captar, né? E uma coisa que eu gosto de ilustrar, né, assim como uma metáfora, é entender assim, nós temos uma lâmpada acesa aqui na sala onde eu estou, na varanda da minha casa. Você está em algum lugar que tem uma lâmpada também, ou você está acessando essa live por um celular ou por um laptop, ou por um computador. E esse computador está sendo alimentado por uma energia, né, chamada energia elétrica. E você não vê a energia elétrica. Você, até hoje, talvez, muitas pessoas não tenham ideia de como é que ela chega no seu aparelho. Mas ela está lá, ela está lá. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ela está lá, né? E aí eu escrevi um texto, um post, já tem assim alguns anos, talvez 2 ou 3, onde eu fiz uma metáfora entre o homem e Deus, onde o homem é a lâmpada e Deus é a energia, né? E quando a energia conecta com a lâmpada, o que a lâmpada faz? Ela acende, né? E aí no final eu vou ler esse post para vocês. E hoje eu acabei até lendo esse post num vídeo que eu publiquei no Facebook também. Eu acho que pode ser uma lembrança, assim, um registro dessa nossa live, para que ela fique ilustrada aí, que a gente possa ilustrar e eu poder me fazer entender melhor o que eu quero dizer com espiritualidade, como experiência, e o papel, no meu caso, né, que eu acredito, né, de Deus, e tenho uma crença sobre Deus talvez um pouco diferente do que a Bíblia diga, mas numa crença de uma energia maior, que eu chamo de Deus, e que materializou-se na figura de Cristo. E aí eu tenho nessas figuras, né, por assim dizer, os exemplos e as inspirações que vão me fazendo criar meus entendimentos e com isso transformar meu pensamento, minhas emoções e meus comportamentos. Me serve como tremenda inspiração, né? E essa é a questão, né? Às vezes somos lâmpadas caminhando pelo mundo em busca de luz. Só que para eu encontrar a luz, eu tenho que me conectar com alguma fonte de energia. E por que eu busco a luz? Porque eu estou no escuro, eu estou às cegas, eu estou sem direção, eu estou sem rumo, eu estou na sombra. E o aluno, né? O aluno, aquele que busca aprender, ele é aluno porque ele é um aluno. Ou seja, esse A é a negação, é uma pessoa sem a luz. E o aprendiz também é aquele que busca um aprendizado. Então a espiritualidade, pessoal, é uma prática, da mesma forma que eu trabalho a minha inteligência física, trabalhando o meu corpo, né? Através de corridas, pedais, que eu gosto de pedalar, musculação que eu faço, squash que eu jogo, coisas dessa ordem, da mesma forma que eu treino a minha mente, o meu intelecto, estudando, né? Seja estudando para um projeto, seja estudando para uma live, seja estudando para uma pós-graduação que eu voltei a fazer agora, ou para o mestrado ou doutorado que eu fiz no passado. Eu treino minhas emoções quando eu me envolvo nos relacionamentos, seja de amigos, pessoas, parceiras de vida do passado, namoradas atuais e tal. Nesse momento, eu estou exercitando o corpo, a mente e a emocionalidade. E eu estou querendo convidar você a exercitar a espiritualidade, né? De uma maneira muito simples, entendendo que a espiritualidade é uma experiência que te transforma. Tem situações que eu saio com amigos, pessoas e tal, onde a gente vai num restaurante, pede um prato, por exemplo, a Lívia, minha filha, trabalha num restaurante muito legal aqui em São Paulo, e eles têm um negócio lá que é um soufflé de doce de leite. Quando eu comi aquele negócio, eu falei, cara, desculpa, isso é uma experiência espiritual, porque não foi o homem que fez esse negócio. Talvez o homem tenha manipulado os instrumentos, os ingredientes, mas tinha uma presença, uma energia maior movimentando aquele negócio, porque não pode ser uma obra humana, né? Então, são eventualmente brincadeiras, mas também sensações
que eu posso utilizar como uma experiência espiritual. Imagina uma música que você ouça que transforma as suas emoções. Uma poesia, um livro, um texto que você leia que muda o teu dia. Um post que você leu e que mudou o seu humor, que mudou a tua sensação, que mudou a tua forma de ver o mundo. Isso é um momento santo, isso é um momento de preparação, isso é um momento de espiritualidade, né? E a espiritualidade para mim significa isso, né? Essa experiência vivida que me transforma em alguém melhor, mais compassivo, mais voltado ao diálogo, mais compreensivo, com menos julgamento, com mais empatia, com mais solidariedade, com mais cooperação, com mais respeito pelo outro, sem máscara, né? Com mais verdade e transparência, com mais nitidez nas coisas que eu olho, entendo, enxergo e compartilho, o que me torna mais eu, porque a espiritualidade entra numa seara de inteligência que é mais profunda. Ela não se confunde com o meu corpo, não se confunde com o meu intelecto, e ela até perpassa por ali, passa ali pelas minhas emoções, mas não se confunde com as minhas emoções. Embora eu, na minha observação e com algum estudo sobre esse tema, eu perceba que nós somos, eu e você, estimulados a desenvolver muita inteligência física e intelectual, muito mais do que a emocional e muito mais do que a espiritualidade, a espiritualidade é a base dessas outras inteligências. Percebem isso? E eu fui aprender isso muito tarde. E na verdade, quer dizer, eu fui me dar conta disso muito tarde porque eu estou ainda aprendendo muito sobre isso, né? Então, eu também acredito, Rose, que o mundo precisa muito disso. E na verdade, eu queria refrasear isso dizendo o seguinte: pessoas precisam... quem mandou a mensagem aqui agora, Rose? O Enzo. Estou aqui falando com a Rose e o Enzo me manda um WhatsApp. Olha que coisa, olha que sincronia, né? Mãe e filhos no mesma telinha aqui. O mundo não precisa disso, humanos precisam disso. Mas humanos é um conjunto de 7 bilhões de elementos. Então, qual é a minha decisão? Bom, eu preciso disso, então eu quero isso. Então, ao invés de eu dizer, o mundo precisa disso, eu entendo quando você fala isso, eu só quero aproveitar e fazer a provocação que me é peculiar, será que o mundo precisa disso ou eu quero isso? O mundo é muita coisa, mas se eu inundar a mim próprio dessa experiência de espiritualidade, o mundo já vai ter uma outra cara para mim, né? Então esse é o ponto. O que é a espiritualidade? É uma experiência que me transforma em alguém mais compassivo, em alguém mais sereno, em alguém mais empático, em alguém mais atento e alerta com o outro, ainda que eu tenha ficado atento e alerta comigo mesmo, né? Aí eu começo a ver das coisas do mundo da religião aquilo que faz sentido para mim, né? Eventualmente um texto bíblico faz muito sentido para mim. Eventualmente uma leitura budista faz muito sentido para mim. E eu pretendo ainda continuar na minha crença que eu não preciso separar o mundo entre budistas e cristãos, cristãos e evangélicos, católicos e umbandistas. Eu não preciso fazer isso. Na verdade, eu nem quero fazer isso. Eu posso apenas entender que ele tem uma espiritualidade, ele manifesta, exercita isso de um jeito, eu manifesto, exercito isso de outro. Se nesse exercício nós convergirmos, então estamos cumprindo o nosso papel, que é de buscar sermos melhores e com isso nos tornarmos seres humanos melhores. E aí sim, eu melhor, você melhor, o outro melhor e muitos melhores, aí o mundo começa a ficar melhor. Aí a Cristiane fala aqui o seguinte, na verdade nós precisamos aprender a captar toda essa energia para poder emaná-la e mudar o que está ao nosso redor. Então, Cristiane, quando você fala aí, quem me conhece já sabe o que eu vou fazer, falar o seguinte, nós quem? De quem que você está falando? Né? Nós precisamos, eu vou ler essa frase como se fosse você falando. Luiz, na verdade, eu preciso aprender a captar toda essa energia para poder emaná-la e mudar o que está ao meu redor. Aí você começou uma experiência espiritual, com poder, com autoridade sobre o tema. Porque se você esperar nós precisarmos aprender para nós começarmos a mudar o que está ao nosso redor, cara, esquece. Nós todos somos 7 bilhões. Então traz para o eu. Procura o teu caminho nesse sentido. Entende?
Numa das conversas que eu tenho frequentado aos domingos nessa catedral anglicana, e a primeira delas foi quem foi Jesus e tal, uma moça lá, muito sincera e muito bacana da parte dela, falou lá: pessoal, eu não tenho ideia de quem foi Jesus, né? Aí uma começou a querer explicar, aí eu pedi licença, eu falei, quem sabe a gente não pode convidá-la a descobrir isso por ela mesma, entendeu? Porque senão eu começo, ou seja, eu e pessoas começam a querer doutrinar as outras com as suas próprias visões. Nós fazemos, seres humanos fazem isso em igrejas, e seres humanos fazem isso em famílias, em empresas, em quaisquer grupos sociais. E ela estava lá em busca de algo, ela não tinha ideia do que ela estava buscando. Então talvez valesse a pena ajudá-la a tatear, a buscar a sua própria experiência. E aí eu comecei, comecei a falar isso para ela, e ela achou sentido nisso. Aí eu convidei ela na segunda conversa, que era porque Jesus morreu e tal, a gente começou a teorizar e interpretar isso um pouco. Eu falei para ela: ó, você quer encontrar essa vibe, nessa vibe de Jesus e tal? Não precisa pôr Jesus na cruz, sanguento, não precisa disso, vai. Pô, na medida em que você estiver vivendo a sua vida, né, no dia a dia, e você estiver num momento delicado, pelo que você já sabe dele, ou de alguém que você admire, que seja Buda, que não importa, pergunta para você, o que ele faria se estivesse no meu lugar? Então você está lá com seu marido no momento de crise, numa briga. Para e pergunta, o que ele faria se ele estivesse no meu lugar? Aí você vai emular a energia dele, percebe isso? Que é o que eu costumo colocar, e coloquei no post de ontem, que é, quando o momento está delicado, tenso e turbulento, a pergunta é, o que o amor faria agora? E quando eu falo amor, eu falo confiança, serenidade, equilíbrio, compaixão, que eu resumo na palavra amor, para não ficar aquela coisa piegas e amor é mimimi. Não é isso. Amor é, pelo contrário, amor é uma ferramenta, é uma arma letal para o modelo de mundo que a gente vive hoje. Se você entrar numa reunião de trabalho movido de equilíbrio, serenidade, compaixão, empatia e firmeza, você destrói os argumentos dos medrosos, egoístas, vaidosos e orgulhosos. Então, o mundo tem um modelo e o amor é uma arma letal para destruir esse mundo. Só que o resultado é muito melhor. Mas a gente precisa de soldados com a coragem de usar essa ferramenta, né? Então, essa é uma visão que eu acredito que é bem bacana aí sobre espiritualidade. Por que ela é importante? Porque ela emana, como a Cristiane falou, ela emana uma energia, e essa energia, quando cola em mim, que sou uma lâmpada, pum, acende, né? Aí a Rose fala aqui, ó, mas um só se colocar no lugar é desafiador. Você é o um que você é. Você não pode, e aí, Rose, a gente já se conhece há tem um tempo, né? Você já me conhece um pouco. Você não precisa, e sinceramente você não deve depender que alguém se coloque também, né? Eu tenho feito exercícios com o pessoal dessa empresa que eu mencionei, que eu estava lá ontem e hoje, e quem está aqui vai saber do que eu estou falando, que numa interação entre líder e liderado, se eu me coloco no lugar, eu consigo trazer o outro para o lugar também. Aí é um treino, né? Depois, se você quiser saber mais, você me manda um WhatsApp aí. Então veja, a espiritualidade é isso, né? Se eu puder conceituar, né? Eu não quero definir, mas sim conceituar, dar um conceito. Espiritualidade é uma experiência vivida e que me transforma. Eu posso viver uma experiência numa igreja que me transforme. Eu posso viver uma experiência num restaurante que me transforme, e posso já te dizer que passados aí 32 minutos das 8 horas, essa live já se tornou uma experiência espiritual para mim, porque já me fez sentir e ver coisas que eu não tinha visto e sentido antes da live começar. Por que isso é importante? Porque ela me conecta com uma inteligência maior. É como se ela, assim, num bom português, né? É como se ela abrisse mais os meus olhos, aumentasse o poder da minha audição, aumentasse a capacidade de sentir com as minhas mãos, com a minha boca, com o meu nariz e com a minha intuição. Entendeu? Então, esse é um grande ponto, né? Deixa eu só ver o que o Thiago falou. Eu atrasei minha desculpa, vejo na depois. Legal, Thiago, vê lá que tá bacana, tá intenso o negócio. Aí a Grazi fala aqui o seguinte: boa, o negócio é ter esse equilíbrio, é a busca contínua, exercitar, colocar o amor à frente das suas ações. É disso que eu estou falando, Grazi. É bem disso. E amor, entenda amor como uma coisa
power, entendeu? Não é mimimi, não sei o quê, aquela coisinha de fraqueza, de fragilidade. Não. Se você pegar a figura de Cristo, o cara era um cão. Tinha hora que ele quebrava tudo, derrubava tudo na sinagoga, seu víbora, seu isso, não sei o que e tal. O cara botava para quebrar. E ele era humano, né? Naquela presença dele aqui na Terra, ele foi muito humano, né? Embora um humano diferente da maioria de nós, porque era muito mais virtuoso, mas ele sentiu medo, sentiu ira, sentiu raiva, sentiu amor, no sentido amplo que a gente está falando aqui. Então o negócio é esse mesmo, Grazi, o negócio é ter esse equilíbrio. Isso é uma decisão pessoal. Não é uma igreja, não é uma Bíblia, não é nada de fora que vai fazer você sentir isso. É algo de dentro. Você pode ter algo de fora que sirva de estímulo e que emula dentro de você essa energia. Essa energia que é intangível, com o humano que você é, e quando conecta vira luz. Aí você ilumina, entendeu? Um ser iluminado é aquele ser que conectou o hardware com o software e aquilo virou luz. Conectou o corpo, a alma, a energia, e ele passa a ver o mundo com mais claridade, a ver o mundo com mais nitidez. Aí você encontra um ser que nós chamamos de seres iluminados, né? E aí, como é que a gente pode desenvolver essa habilidade? Aí, pessoal, pode parecer ridículo, eu vou te falar, mas é no seu dia a dia. Saindo do seu prédio, dando bom dia para o porteiro, chamando o porteiro pelo nome, chegando para o teu chefe perguntando o que você pode fazer para ajudar ele naquele dia a atingir a meta, sei lá, vendo uma família na rua comprando um pão para essa família, você percebendo que você quer muito, para ter o conforto, te dar um mimo, fazer esse mimo por você. Ou seja, é procurar emular o bem nas oportunidades que você tem. E quando eu falo emular o bem, não é esquecer que você tem dentro de si o mal. O mal está lá dentro. Não acho, não concordo, não compactuo da ideia de que pessoas que vão à igreja, pessoas ligadas a Cristo, são pessoas do bem. Não gosto nem muito dessa expressão. Seres humanos são seres humanos e trazem dentro de si o bem e o mal. Se você caminhar na tua jornada diária, né, e aí é aquele convite que eu faço semanalmente, né, convido você a essa semana praticar essa história de espiritualidade, né, para que você conclua essa semana tendo exercitado o músculo da espiritualidade, né? O músculo que vai fazer com que você seja mais compassivo. Eu só posso ser mais compassivo comigo ou com alguém. O músculo que deixa você mais sereno. Eu só posso ser mais sereno comigo ou com alguém. Eu só posso ser mais equilibrado comigo e com alguém. Então, assim, vai ter que ter alguém nessa jogada. Não adianta eu rezar para Cristo e entrar em comoção, chorar pra caramba, e quando eu sair lá, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, não enche o saco e tal. Entende esse ponto? É essa conexão entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, e essa coerência de ser que eu quero me tornar, né? Então, numa igreja, numa oração, e a oração é uma excepcional ferramenta, a meditação é uma excepcional ferramenta para desenvolver a habilidade espiritual, ela te coloca em conexão entre o pensar, o sentir e o agir. Aí você está em coerência. Mesmo Cristo, quando perdeu a linha, ele estava em coerência com a mensagem, com a missão dele. E aí tem brigas que você não deve buscar, mas tem brigas que você deve buscar, que a gente chama, né? Que a espiritual, os religiosos chamam de um bom combate, né? Bom, deixa eu ver o que a Cristiane falou aqui, ó. A Cristiane fez um comentário legal, ó. Compartilho com vocês uma experiência de espiritualidade que aconteceu comigo há 2 semanas. Eu estava em um cliente e tinha que resolver um conflito de interesse muito delicado. Naquela manhã, eu pedi com toda intensidade que o universo me enviasse uma energia, uma resposta, uma luz de como deveria agir. Naquele momento, um primo enviou um texto que dizia sobre fidelidade e prudência, e uma explanação perfeita sobre as 2 palavras, e aquele momento era exatamente o que eu precisava ouvir para tomar a decisão. Olha que legal isso, Cris. Isso, para mim, isso é um momento santo e, obviamente, uma experiência espiritual, né? Uma conexão entre o receptor e o emissor, né? Talvez, não comparando, obviamente, no momento que eu estava falando com a Rose,
O Enzo, filho dela, manda uma mensagem, e hoje ela mandou uma matéria do jornal com ele, eu mandei a matéria para ele, parabenizando. Ou seja, hoje a Rose e o Enzo ficaram no meu radar. E por alguma razão qualquer a gente se conectou de novo. Olha que coisa. E a Rose nem sabe disso. Muito bom. A Mariana fala aqui o seguinte, ó, as lives para mim são sempre uma experiência espiritual. Sai transformado em renovado. Muito legal, obrigado. Legal, Mari. Isso é muito bom. Aí a Fernanda fala aqui o seguinte, ó, creio que todos nós temos luz e sombra em nossos interiores. A espiritualidade é o canal para fazer expandir a luz. Exatamente, Fê. É bem disso que a gente está falando, né? É como se nós fôssemos uma lâmpada apagada, né? E por estar apagada, está na sombra, está no escuro. Na hora que conecta a energia e aperta o botãozinho, ela acende, né? Esse botãozinho, que pode ser uma oração, que pode ser uma live, que pode ser um instrumento qualquer, uma ferramenta qualquer, que quando apertada, conecta a energia com o ser, aí a combinação disso é muita luz, entende? Isso é muito legal. O Gustavo fala aqui o seguinte, as lives têm me ajudado a me equilibrar, portanto, uma experiência espiritual. Que bacana, Gustavo. Bacana, isso é um baita de um feedback. O Thiago fala aqui, explanação excepcional. Bacana, né, Thiago? Eu também acho muito legal essa forma de ver a espiritualidade, porque ela me entrega aquilo que, né, quando Cristo fala que conhecereis a verdade vos libertará, esse conhecimento sobre a espiritualidade me liberta completamente. Então, para mim, essa é a verdade, né? E eu não discuto essa verdade com ninguém. O outro tem a verdade dele, eu pergunto, dá para convivermos juntos com as nossas verdades? Quando ele fala dá, vamos nessa. Quando ele fala não dá, tá bom. Segue o teu caminho, vai em paz que o Senhor vos acompanhe. E a Cris fala aqui o seguinte, olha, eu acredito demais nessas conexões, na minha vida tem várias, né? Beleza. Então mantenha a antena ligada, Cris, porque isso é captação, né? É uma antena ligada que te permite ter essa experiência, né? Então olha só que bacana, é uma belíssima ferramenta, né? A espiritualidade é uma belíssima ferramenta, uma belíssima oportunidade de você transformar o seu dia em coisas que estão na sua mão, entende? E as pessoas acreditam, quer dizer, não posso dizer as pessoas acreditam, mas algumas pessoas acreditam que espiritualidade é você fazer um milagre, né? Eu há muito tempo atrás achava mais ou menos isso, até que eu resolvi, então tá bom, então o que é o milagre para mim? Milagre para mim é transformar o mal num bem, a dor num prazer, a dor numa satisfação, num conforto, o medo em confiança, uma expectativa de rejeição numa certeza de acolhimento e aceitação, entende? Então, muitas vezes, no meu trabalho, né, e você, talvez no seu trabalho, você nas relações que você tem, uma pessoa chega para você um pouco desacreditada, um pouco cética, um pouco desesperançada, e numa conversa com você ela sai diferente, né? Para mim isso é um milagre, sacou? Para mim isso é um milagre, é a hora que você transforma o mal no bem e se torna aí alguém a imagem e semelhança, e dentro daquilo que te é possível, com o teu poder, você transforma o mal no bem. Isso é muito legal, e se você se predispõe a querer fazer isso deliberadamente, ainda que o outro não vá perceber, não vá sacar, não vai nem te dizer o que ele está sentindo e nem tampouco te agradecer, não importa, você está se trabalhando, você está se preparando, você está se conectando com a tua espiritualidade e se tornando alguém melhor. E você pode ter certeza absoluta, as pessoas podem não te dizer o que elas sentem a respeito, mas elas sentem alguma coisa a respeito. Às vezes eu escrevo um post e os meus posts não têm milhares de curtidas, tem algumas lá, né? Eu não sou um cara muito habilidoso para fazer a pulverização das coisas que eu escrevo nas redes sociais aí. Mas de vez em quando aparece uma pessoa que eu nunca ouvi falar, que nem amigo meu no Face e o cara escreve, ou a pessoa escreve lá, pô, Binato, vi um texto teu que uma amiga mandou, cara, fez toda a diferença. Então isso é muito bacana, né? Mas não é por isso que eu faço isso porque isso é um treino para mim. E se eu treino para mim, eu posso estender isso para quem tiver no radar, na energia, na frequência dessa questão. Então é aquilo mais ou menos que a Cristiane mencionou. Se ela tiver na frequência, se ela tiver com as antenas ligadas, essas conexões que ela mencionou acontecem por ela acreditar, né?
Tem pessoas que a gente converso muito sobre isso nos treinamentos que eu dou, quando mulheres, por exemplo, que resolvem ficar grávidas, cara, é impressionante como elas começam a ver todo mundo é grávido, todo mundo ficou grávido. Pessoas que decidem, por exemplo, quero comprar um Chevette laranja. Você começa a ver um monte de Chevette laranja. O que é isso? É misticismo? É milagre? É espiritual? Não, é que você está antenado, você está focado nesse lugar, entendeu? Então, a espiritualidade é um instrumento que te coloca em conexão mais rápido do que o corpo, do que a mente, do que a emoção, percebe? Às vezes a emoção te tira da espiritualidade. Às vezes o corpo, né, se você cultua muito o corpo, é levado muito pelo corpo, pelos prazeres do corpo, te afasta totalmente da espiritualidade. Às vezes a intelectualidade, que tudo quer explicar, que para tudo tem que ter uma explicação, te afasta completamente da espiritualidade. E aí complica, e eu posso te dizer isso, viu? Já experimentei essas 3 questões, né? Uma conexão muito forte com o corpo, uma conexão muito forte com a intelectualidade, muito forte com a emoção, e todas elas, por imaturidade e inabilidade, me afastavam da espiritualidade. Até a hora que eu, por alguma razão, né, e no livro eu conto um pouco disso, no Modelo do Pensador, a espiritualidade se apresenta. Aí o significado das outras 3 inteligências muda radicalmente. Aí o Tiago fala aqui o seguinte: eu convido um monte de gente para te assistir, porque você é fera demais. Legal, Tiago, valeu. Beleza. A Fernanda fala aqui o seguinte, e esse se tornar alguém melhor não requer grandes atos, não precisamos ser Madre Teresa de Calcutá, são pequenas ações que vão nos transformando em seres humanos melhores. Exatamente isso, Fernanda, exatamente isso. E na boa, viu, sem nenhum demérito, muito pelo contrário, né? Acho que Madre Teresa, até onde eu conheço, é um ícone, né, dos seres que estão na mesma vibração que a gente aqui no planeta. Mas sabe o que ela faz? Ela faz pequenas coisas, ela só ama o outro, só isso que ela faz. Só que ela faz isso em profusão, né? Ela faz isso com muita gente. E ela pega todo o tempo que ela tem para fazer só isso. Então, ela faz isso em quantidades absurdas. Mas o que ela faz é só amar o outro. Entende o que eu quero dizer? São pequenas coisas. E nós podemos fazer isso de pequenas formas. Chegar no teu prédio e falar, e aí Raimundo, tudo bom? Né? Chamar o porteiro pelo nome. Como se fosse um favor. Claro que não é. Né? Às vezes até chamar o síndico pelo nome. Porque seguramente o síndico deve estar no outro degrau da escala social. Mas esconde, tira a escala social e bota os dois no mesmo lugar. Onde é que eles são? Estão no mesmo lugar, entende? São coisas simples, eu acredito, entende? Então é bem isso aí, a Grace fala aqui, equilíbrio. Equilíbrio, né? Equilíbrio entre emoção, razão, intelecto, corpo, as diversas dimensões todas aí. Então, turma, esse é o grande barato da espiritualidade, né? É uma ferramenta, uma abordagem, uma inteligência que amplia a tua percepção de mundo. E se você começa a ler mais sobre essas coisas, né? A buscar mais informação sobre isso, aí a mente realmente vai abrindo, porque é mais ou menos como se nós pegássemos uma câmera agora e começássemos a afastar essa câmera de onde nós estamos. Então a gente vai ver o nosso corpo, o lugar que a gente está sentado agora, o prédio ou a casa que a gente está, o bairro, a cidade, o estado, o país, continente, o planeta. Aí vai afastando a câmera, o planeta e outros planetas, e o Sol e a Via Láctea, o Sistema Solar e a Via Láctea, e aí você vai afastando, daqui a pouco você vê os multiversos todos aí. Aí quando você vê a cena das coisas nessa dimensão, aí cara, não é a tua visão que vai te dizer o que acontece, não é o teu ouvido, não é a tua crença, não é a tua pequenez que vai dar significado a essa grandeza que é o universo. Mas na hora que você conecta esse universo com o fato de que você tem dentro de você mais conexões elétricas do que o universo tem de estrelas, aí você conecta com o universo de novo. Olha que coisa louca isso, meu. É muito doido. Aí a Fernanda fala aqui, providencial esse tema. Então tá, e a Rose dá uma dica, reconhecer o outro, conhecer o outro de novo, mas pelo ponto de vista dele, com aceitação, com conexão, sem as máscaras, sem os véus, sem as proteções, os medos que nós temos de nos relacionar. Então, turma,
olha como é que, ó, já são 20 horas e 48 minutos, né? Parece que eu estou falando há 10 minutos, mas já tem quase 48, tudo bem que demorou uns 4 minutinhos para a gente começar. Eu vou dar essa lambuja no final para a gente não avançar muito, né? Embora às 9 a gente tenha um outro compromisso aqui, mas vai dar certo. Eu queria ler para você, antes da gente terminar, e vou até fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio aqui, ó. É por aqui, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse link, e vou copiar esse link, e vou colocar aqui na nossa... Ah, não, esse aqui é do vídeo. Bom, vou fazer o seguinte, depois eu faço isso então. Eu vou ler para você só esse post que eu postei há alguns anos. Se eu não me engano, foi em setembro de 2016, no dia 11 mesmo. Eu vou ler para você, mas antes deixa eu só ver o comentário da Grazi aqui, ó. A Grazi fala aqui o seguinte, não, antes disso, a Grace fala aqui o seguinte, Martin Buber fala algo assim em seu livro Eu e Tu. Beleza, acredito, eu não conheço o livro, mas já ouvi falar muito sobre Martin Buber aí. E aí a Grazi fala assim, ó, não penso ser tão simples assim, Luiz. Amar o outro como a si mesmo talvez seja o exercício mais difícil para esses 7 bi de pessoas. Então, Grazi, o problema é quando você enxerga o objetivo para 7 bi de pessoas. E aí eu vou te falar na boa, né? Me ouça com todo o amor do mundo, mas papo reto. Faz isso em você só. Não se preocupa com 7 bi de pessoas. Se você fizer isso em você, eu te garanto que vai ser simples e efetivo. Agora, se você acreditar que para o mundo transformar tem que transformar 7 bilhões de pessoas, aí, querida, esquece. Não vai rolar. 7 bilhões é muita coisa e não vai acontecer, tá? E outra coisa, né? Para você amar o outro como a si mesmo, você tem que fazer um exercício primeiro de quê? De amar-se muito. Para você ter um grau de amor que mereça ser estendido para o outro. Porque eu conheço pessoas que se amam tão pouco e tão mal que é melhor nem dar esse amor para ninguém. É melhor ficar só com ela, porque é muito miserável. Não vale a pena. Aí a Grace fala aqui, show de bola. Aí o Anderson é um cara do ramo, hein? Eu não sou, mas o Anderson é. Penso que a espiritualidade não nos leve a bondade, cordialidade, honestidade, reciprocidade, humildade, amabilidade, sinceridade, etc. Pode ser toda e qualquer coisa menos espiritualidade. Ou caso eu ainda persista que é espiritualidade, preciso estar ao foco. Então, a espiritualidade não nos leva a isso por si, né? Mas ela nos dá uma compreensão tão maior das coisas que isso passa a ser até uma característica de comportamento, mas não leva a isso por si. A espiritualidade, no meu entendimento, Anderson, me leva a desenvolver a mim próprio para que eu esteja preparado para caminhar. E essa preparação, mas com bondade, com honestidade, e às vezes eu uso um pouco da dureza que eu tenho, às vezes eu cometo um equívoco, mas eu estou muito mais próximo da virtude, e não que eu não vá ter defeitos ou vícios, é claro que vou, mas nem compara. Alguém com desenvolvimento da espiritualidade trabalha muito mais as virtudes do que alguém que não tem essa habilidade, no meu ponto de vista. E o Anderson fala aqui o seguinte, desenvolvamos a espiritualidade dia a dia, sigamos firme nessa jornada. É isso aí, beleza. O Gustavo pede licença e vai embora. Beleza, Gustavo, forte abraço também. A Rosa fala aqui, melhor live até hoje. Beleza, então olha só, valeu, Rosa. Então, deixa eu ler para vocês o post e com isso eu vou convidar você a fazer uma prática durante essa semana, né? Vamos lá, deixa eu ver o que a Grazi fez o comentário aqui, ó. Eu sei, Luiz, mas quando você fala que a mais fez algo simples, perceba o tamanho do desafio. E é claro que primeiro sou eu. Então, cara, se você comparar você com a Madre, vai ser muito desafiador mesmo, mas não compara você com ela. Compara você hoje com quem você foi ontem. Compara você amanhã com quem você foi hoje. Se ontem você amou metade de alguém e hoje você amou alguém inteiro, cara, você multiplicou, você cresceu 100%, percebe isso? Agora, vai se comparar com a Madre, cara, esquece, o alvo é muito longe. Não faz sentido isso. Nem você merece isso, aliás, ninguém merece, entendeu? Depois você me diz se eu me fiz entender, tá? A Fernanda falou, verdade, melhor de todas. O Anderson, perfeito, Binato, muito bem colocado. Pô, se o Anderson falou isso, galera, então eu tô feliz da vida, né? A Rose fala, adorei estar nessa vibe espiritual, beleza, né?
Legal, Rose, é isso aí. A Grazi falou, verdade. E a Rosane fez um comentário que aqui apareceu o quê? Gozada aqui não apareceu, mas ela falou, obrigado por compartilhar a sua jornada, pessoal, grande abraço. Valeu, Rosane, obrigado também. E aí a Grazi falou que fez sentido. Então, olha só. A Grace fala aqui, amar é fazer o meu melhor dentro das possibilidades que tenho agora. É isso aí, e depois eu vou melhorando, e vou melhorando. Eu tenho a vida inteira para melhorar. E trabalhar para morrer melhor do que eu nasci, né? Bem melhor do que eu nasci, do que eu fui ao longo da jornada. Então, olha, eu vou ler para vocês esse post como um presente e tal, e vou depois jogar o link dele no feed aqui do Face. E aí eu vou fazer um convite a você e a gente encerra, tá? Então o tema é a luz e a eletricidade. Na verdade o tema deveria ser a lâmpada e a eletricidade, mas tudo bem. Uma das formas mais poderosas de criar imagens na mente das pessoas é a metáfora. Um artifício usado para explicar algo criando uma analogia, né? Criando uma imagem. E naquela época eu tinha escrito assim, ó, essa semana eu vivi experiências incríveis que me aproximaram ainda mais daquilo que eu acredito. Tornar as coisas mais claras e mais iluminadas. Aí comecei a pensar sobre o humano, o divino, o sagrado, o terreno e o celestial, e a conexão que pode haver entre os dois, o terreno e o celestial, a partir das inteligências humanas, a física, intelectual, emocional e espiritual. Assim sendo, imagine que Deus seja a eletricidade e o ser humano seja a lâmpada. E o efeito que pode haver quando a eletricidade e a lâmpada se encontram de uma forma plena, direta e conectada. Sem medo, sem temor, sem castigo, sem sangue derramado, apenas conectado. Você não vê a eletricidade, mas ela está lá. Você não percebe, mas ela está lá. E quando você sente falta dessa eletricidade, quando você está no escuro, assim pode ser vista a ligação entre Deus e o ser humano. A energia elétrica alimentando a luz, na verdade, a energia elétrica alimentando a lâmpada e desse alimento fazendo a luz. De acordo com a ligação que existe entre ambos, lâmpada e energia, Deus e o ser humano. E em sua jornada diária, o ser humano é um aluno, aquele que busca a luz e que ao encontrar a eletricidade pode encandecer-se. Para isso deve estar atento, ligado, em conexão com o divino e com essa eletricidade. E para acender, o ser humano deve buscar a eletricidade. Ele deve ir ao encontro da eletricidade. Ele deve buscar a eletricidade. Para então iluminar-se. A eletricidade está lá. Não queira que ela venha até você, vá até ela. É um convite, tá? Aí entra então a inteligência espiritual. Aquela que amplia a sua visão, a percepção de todas as coisas, que aumenta a sua sensibilidade, sua intuição, a partir da busca de um propósito, de um sentido, até mesmo de um chamado pessoal. Esse é o bulbo da lâmpada que está esperando sua conexão, a sua permissão para que a eletricidade chegue, se aproxime e faça a sua parte. Olha que interessante isso. Que está esperando a conexão, está esperando a sua conexão para que a eletricidade chegue, para que ela se aproxime, para que ela faça a sua parte, né? Em alguns escritos, né, Jesus fala, se você me chamar, eu vou. E o Jung falava uma coisa, convidado ou não, Deus sempre está presente. E o Jung não era um religioso, tá? O Jung era um baita de um psicólogo de primeira grandeza. Esse é o momento em que há o encontro da eletricidade e da lâmpada, o encontro de Deus com o ser humano, que ao autorizar-se, ilumina-se. Então percebe, pessoal, o desafio é você com você mesmo, não é você com 7 bilhões, não é você com 10 milhões, não é você com 50 milhões, não é nem você com a sua família, é você com você mesmo. E na hora que a luz acende em você, você pega essa luz e estende para o outro. Aí sim, estende para o teu filho, para a tua mulher, para o teu marido, namorado, namorada, amigo, cliente, comunidade, mundo, aí o céu é o limite, né? Torna a luz alimentada por Deus, né? Ótima jornada, força sempre, vamos com tudo. Então esse é o post que eu escrevi, que eu achei bem bacana, que eu queria compartilhar e que chegou para mim de novo nas lembranças do Facebook, que me ajudou a fazer a live de hoje, né? E com isso, a Grace fala aqui, já falei da Grace,
A Fernanda fala assim, interessante que ainda ontem no treinamento falamos sobre Thomas Edison. É verdade, né, Fernanda? Falamos sobre isso num outro contexto, mas que agora dá para falar que é o mesmo contexto. E a Fernanda ainda arremata. Interessante também é que a palavra religião vem de religar, que significa conectar-se novamente, ou seja, ligar de novo, né? Ou seja, eu posso ligar a lâmpada à eletricidade. Se eu ligar de maneira genuína, ela acende. Se eu não ligar de maneira genuína, eu vou ficar apertando o interruptor e querendo que a lâmpada acenda. E não vai acender. Ok? E aí a Fernanda ainda arremata. Nesse sentido, a religião nada deveria ter a ver com esses silos que criamos. Então veja, Fê, se você não quer criar esse silo, não cria. Cria a tua própria forma de espiritualidade. Cria a sua própria forma de exercitar isso com os outros. Jesus não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era muçulmano. Isso, quando eu aprendi isso fez toda a diferença. Jesus não era cristão, ele era judeu. Buda não era budista, não tinha nem religião. E Maomé não era muçulmano. Eles apenas professavam do mesmo objetivo, que era o amor. Só isso, né? E aí, por mim, e aí podem dizer que eu sou arrogante, não tem nenhum problema. Ninguém vai me dizer em que eu vou acreditar. O meu coração tem uma chance de dizer quando eu comecei a ouvi-lo. E mesmo assim, no início, eu duvidei. Agora não. Agora eu ouço. E para mim, a palavra a mensagem vem de um ser que eu admiro muito, que é Cristo. E aí, galera, aí é cada um com a sua crença, mas é importante que as minhas crenças me conectem a você. E não que minhas crenças me isolem de você. Se minhas crenças me isolarem das pessoas, a crença está errada. Se a minha crença me conecta com as pessoas, então faz todo sentido. E o Tiago fala aqui, Marisa, minha esposa, está lhe aplaudindo. Obrigado pela excelente aula. Tema formidável. Nos ajuda toda semana, força sempre. Legal, Tiago. Obrigado aí, agradece a Marisa para mim. Isso é um baita de um presente, viu? Isso é a hora que a gente vê que a luz está começando a ficar quente, está incandescendo mesmo. Isso é muito legal. Bom, pessoal, 21 horas em ponto, né? Muito obrigado aí pela presença, pela participação. Confesso que o tema realmente é interessante, é muito reverberante, entrou uma energia nova aí. E vou te fazer um convite para essa semana, você pegar a tua lâmpada e conectar numa energia. Você pode chamar essa energia de Deus, de Buda, de Chico Xavier, de Allan Kardec. Você pode chamar essa energia de universo, de cosmo, de, sei lá, quântico. Cara, não importa o nome que você vai dar para isso. Mas se permita conectar essa energia e percebe se há luz nessa conexão. E se houver luz, expande isso para o outro. Aí, semana que vem, você me fala dessa experiência, ou ao longo da semana mesmo, no próprio feed, você pode falar dessa experiência. Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver se vai atualizar. Acho que eu fiz besteira. Bom, deixa eu ver aqui o que vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Bom, Thiago falou, a Rosa fala, parabéns, Binato, legal, Rosa, brigadão. A Lilian fala aqui, muito bem, Luiz, passando seus conhecimentos por rede social. Então, construindo conhecimento junto, né, Lilian? A gente está construindo sempre junto. O Kaique, achei bem positiva a ideia de ser meu melhor baseado em mim mesmo, no meu ontem, e não me esperar em um alvo distante. É isso aí, Kaique. Tua conta é contigo mesmo, não é com ninguém, entendeu? É complicado se comparar com os outros. A gente sempre vai ter alguém melhor ou pior que a gente. Então não faz sentido essa comparação. Mas faz sentido eu me comparar comigo mesmo. E a gente poder trocar experiências. Quem eu era, quem você era, quem eu me tornei, quem você se tornou. Aí sim, aí a gente cresce muito mais. A Cristiane fala aqui, algumas religiões é apenas um meio para tentar entender. A partir do momento que entendemos, não é mais necessária a religião. Ou então, Cris, na hora que eu entendo a religião, ela passa a ser um instrumento para mim, né? E eu a uso porque eu quero e não porque eu preciso. Aí o Kaique fala, parabéns, legal, Kaique, obrigado. A Grazi fala aqui, gratidão, boa noite, Luiz, boa noite, pessoal. Legal, pessoal, é isso aí, show de bola. Obrigado também a todo mundo, valeu pela presença, valeu pelos comentários, a vibe realmente estava muito boa. E vamos praticar essa história, vamos ver como é que vai ser semana que vem, depois de ter vivido essa experiência, tá bom? Valeu, Walter, obrigado aí também pela presença, viu? Fiquei muito feliz de vocês estarem por aí hoje, tá bom? Valeu, Grace, beijão para você também. Bom, deixa eu ir nessa que ainda tem mais um compromisso agora aí. Beijo para todo mundo, boa jornada, força sempre e vamos com tudo.
Valeu, Fê, show de bola. Tchau.